Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham conseguido estudar. Devo dizer que é meio decepcionante ver que apenas 3 pessoas de umas 80 viram o vídeo anterior. Fica difícil assim, tá? De verdade, a gente faz vídeo aqui para vocês não estudarem. Mas tudo bem. Isso daí vai ser descontado na hora do próximo exercício. Vocês vão precisar ver o vídeo, vocês vão precisar estudar muito pelo livro para poder fazer valer a nota que vocês vão tirar, certo? Na aula passada eu comecei Marx com vocês e essa aula agora eu quero terminar Marx, porque a gente já está caminhando para o fechamento de notas. Agora, daqui 2 semanas, eu tenho que fechar as médias de vocês. Então, a gente vai ter um exercício no máximo semana que vem, certo? Vamos compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver ou não ver um vídeo, né? E vamos para essa aula sobre Marx para a gente terminar, tá bom? Então, assim, vamos retomar algumas coisinhas que eu falei na aula passada e continuar e vamos indo para frente, vamos terminar ele. Porque ano que vem, como eu já disse, a gente vai ver um bimestre de Marx quando a gente for falar de capitalismo com vocês, tá? Então, olha o que ele diz aqui. Os seres humanos fazem sua própria história, né? Eu crio a minha própria história, mas não a fazem, a gente não faz a nossa própria história como a gente quer, mas assim, nós somos limitados pelas condições materiais históricas da nossa existência. E isso eu falei para vocês na aula passada, né? Eu posso criar a minha história, mas não do jeito que eu quero. Eu sou limitado pelas minhas condições materiais, primeiro, e segundo, pelo momento histórico em que eu vivo. Tá? Então, em que termos eu sou limitado pelas minhas condições materiais? Se eu sou rico ou se eu sou pobre, eu já tenho um leque maior ou menor. Tá? Se eu sou rico aqui em São José e eu quero fazer USP, provavelmente eu vou conseguir bancar uma república em São Paulo. Se eu quiser fazer uma universidade fora do país, provavelmente eu vou conseguir bancar morar fora do país. Mas se eu não tiver essas condições, eu vou ter que fazer uma universidade aqui dentro da cidade. Se eu conseguir uma bolsa de 100% no ProUni ou no FIES, certo? E se eu não conseguir nenhuma bolsa, não conseguir passar em uma faculdade pública, então eu vou fazer o que der, ou eu vou trabalhar. Então, olha só, eu posso querer um futuro, mas eu sou limitado, primeiro, pelas minhas condições materiais, né? Se eu tenho mais ou menos dinheiro. Segundo, eu também sou limitado pelas minhas condições históricas, do desenvolvimento histórico da sociedade. Como, por exemplo, se eu sou branco ou se eu sou negro. Tá? Então, no último bimestre a gente vai ver racismo e a gente vai entender que o negro hoje ele sofre com a exclusão e com a marginalidade porque desde a época do Brasil colônia ele foi excluído. E depois que eles foram libertados pela princesa Isabel, continuaram sendo excluídos. Então aí eu tenho o quê? Uma condição histórica de nunca receber uma chance o negro. Tá? Então, eu sou também, ou esse negro ele é excluído pelas condições históricas. O que ele vai fazer do futuro vai depender das condições materiais dele, então, pobre, das condições históricas, negro. Então, ele está na roça, ele está ferrado. Tá? Então, ele simplesmente ele não pode escolher o que ele vai ser da vida. Ele é limitado pelas condições dele. E é isso que Marx vai querer dizer, certo? Então, somos limitados pelas nossas condições materiais e históricas da nossa existência. Eu não posso fazer a minha própria história do jeito que eu quero, tá? Então, isso daí é importante da gente sacar. E aí eu tinha mostrado para vocês esse lance da meritocracia, que eu já falo com vocês há muito tempo, eu venho batendo nessa tecla, né? Segundo a ideologia da meritocracia, todas essas crianças, esses dois, esses três, eles têm as mesmas chances de vencer na vida. Mas uma coisa que eu sempre digo para vocês, não importa apenas eu ter a chance, eu tenho que ter esforço. E o contrário também. Não basta apenas eu ter esforço, eu tenho que ter a chance. Tá? O que a meritocracia ela vai fazer? Ela vai bater no mérito, apenas no esforço. Concorda comigo que esse daqui ó, vai ter que se esforçar muito mais do que esse? Tá? Porque esse tem as condições básicas. Esse daqui não tem, essas crianças aqui não têm. Tá? Então,
É isso que Marx vai fazer. Ele vai fazer essa crítica a essa meritocracia. Eles não podem chegar onde eles quiserem porque eles são limitados pelas condições materiais e históricas. Esse daqui tem condições materiais muito melhores, condições históricas muito melhores. Por quê? Negros, brancos. Tá certo? Então, não é difícil essa ideia, coisa que eu já tinha falado com vocês, a gente só retomou. Tá? E aí, na aula passada, a gente foi até aqui, mas a gente não falou bastante sobre isso. Vamos falar agora, tá? Podemos definir classe social como a posição que um grupo de indivíduos ocupa no processo de produção. Vamos parar aqui. Primeiro, né, vamos dividir a sociedade em dois, basicamente, em duas partes, basicamente. Marx vai falar de mais partes, mas eu vou falar com vocês apenas de duas para facilitar a ideia, tá? Vamos dividir a sociedade em rico e pobre. Tá? O que difere o rico do pobre? O que torna eles diferentes? O rico tem dinheiro, o pobre não tem dinheiro. Tá? Em outras palavras, o rico tem condições materiais, o pobre não tem condições materiais. Por isso que o rico pode ir mais longe. Tá? Como que Marx vai definir? Ele vai definir classe social como a posição que um grupo de indivíduos ocupa no processo de produção. O que é o processo de produção? É como que eu vou produzir os bens materiais que a sociedade utiliza para sobreviver. Como que eu vou produzir, sei lá, comida, ou carne, ou celular, ou carro. Tá? Grupo de indivíduos, a posição que um grupo de indivíduos ocupa no processo de produção. Como assim? Alguém vai ter os meios de produção, ou alguém vai ser o dono da fábrica, a fábrica é o meio de produção, alguém é dono dessa fábrica, tá? Quem que é esse? É o rico. E alguém não é dono dessa fábrica e tem que trabalhar nessa fábrica. Quem? É o pobre. Então a classe social é a posição que esse grupo, rico ou pobre, ocupa no processo de produção. Ou eu sou dono do meio de produção, ou eu não sou dono dos meios de produção. Tá? Mas vocês não precisam decorar isso aqui agora, é só para entender a ideia básica, né? Porque, como eu disse, ano que vem. Tá? Então, nessa perspectiva, a propriedade privada dos meios de produção, a propriedade privada da fábrica, por exemplo, seria a causa maior da dominação de uma classe, os ricos, né, sobre outra classe ao longo da história, com base na exploração do trabalho. O rico, dono dos meios de produção, explora o trabalho dos outros. Se esse rico fez para merecer, se ele juntou dinheiro, tal. Não estou entrando nesse mérito, tá? Porque isso a gente vai ser discutido mais para frente, mas não agora, tá? Por agora, vocês precisam entender a ideia do Marx, que é o quê? O que vai fazer a sociedade desenvolver? É justamente a contradição entre essas duas classes sociais, é a luta de classes, tá? A luta entre ricos e pobres, tá? Por que eu estou falando isso? Para a gente fazer aquele apanhado. Como que Durkheim falava que a sociedade se desenvolver? Ele dizia para a gente que cada um fazendo a sua função faria com que a sociedade fosse lá para frente. Certo? Então, o Gari tem que fazer a função dele, o professor, o aluno, o motorista de ônibus, o médico, o advogado. Cada um faz a sua função e a sociedade ela vai para frente. De acordo com Weber, como que a sociedade vai evoluir? Então, se cada indivíduo, racionalmente falando, agir de forma racional. Tá? Cada indivíduo em si exerce influência na sociedade. Em Durkheim, a sociedade exerce influência no indivíduo. Em Weber, o indivíduo, através da sua racionalidade, faz a sociedade desenvolver. Certo? Isso daí a gente pode lembrar comparando a sociedade indígena, que ela é mais simples, ela é baseada muito em regras religiosas, e a sociedade burocratizada e desenvolvida de hoje, como São Paulo e São José, cujas regras elas são muito mais baseadas na racionalidade do que na religião, que não é racional, tá? Racional, certo? E aí, em terceiro, Marx. Como que a sociedade vai desenvolver? De acordo com Marx, e a gente vai ver depois no Manifesto Comunista, por exemplo, ele vai dizer que, na verdade, a sociedade ela vai para frente nessa contradição entre as classes sociais, nessa luta de classes entre rico e pobre, e é assim que vai se desenvolver. Como Marx prova isso? Como que ele faz o ponto de vista dele? É só a gente ver como que o feudalismo acabou e como o capitalismo começou a se consolidar. O feudalismo ele não acaba porque simplesmente, nossa, vamos para o capitalismo. Não. Porque a burguesia, que era a classe dominada, ela vai fazer uma revolução até violenta, contra a classe dominante, que eram os reis e o clero. Tá? Essa burguesia derruba os reis e o clero e instaura o capitalismo. Tá? Então foi o quê? Uma luta de classe, entre burgueses, clero e rei. Tudo bem? Então essa é a ideia do Marx, não é difícil. Tá?
Então, nessa perspectiva, hoje, no capitalismo, a propriedade privada, eu ser o dono dos meios de produção ou eu não ser o dono, tá? É a causa maior da dominação dos ricos nos pobres ao longo da história, com base no quê? Do rico explorando o trabalho e a mão de obra do mais pobre, tá? Beleza, não é difícil isso, certo? E aqui eu tenho um quadrinho que eu acho muito interessante para vocês e vou disponibilizar o link, tá? Que ele vai falar justamente sobre esse lance da meritocracia, vai falar sobre esse lance de eu ter a oportunidade, de eu precisar me esforçar para ser alguém na vida, tá? Para ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida, né? E aí vai mostrar aqui, de um lado, a história desse cara desde quando ele nasceu e do outro, a história dessa mulher desde que ela nasceu. Tá? É bem interessante esse quadrinho. Eu vou deixar disponibilizado e gostaria que vocês vissem, porque é uma forma bem didática de vocês entenderem essa fala que o Marx tem com relação ao desenvolvimento social das pessoas e da sociedade como um todo, tá? Mas, continuando. Marx desenvolveu uma teoria orientada pela ideia de conflito. A sociedade vai se desenvolver na luta, no conflito entre uma classe e outra, tá? Então, ele desenvolve essa teoria orientada pela ideia de conflito, estabelecendo a classe social como a unidade de análise sociológica, que permite pensar a relação entre indivíduo e sociedade de maneira recíproca. Tá? Um exerce influência no outro. O indivíduo é capaz de mudar a sociedade ao mesmo tempo que a sociedade influencia o indivíduo. Como mesmo, vamos lembrar da aula passada, o indivíduo ele pode mudar a sociedade pelo esforço dele, pela luta de classes, só que ele é limitado pelas condições materiais e históricas, certo? Então, olha lá, no feudalismo eu não tinha celular, eu não tinha internet. Então, é mais difícil de eu fazer um movimento, né? Na época do Direta Já, ou do impeachment do Collor, no começo da década de 90, eu não tinha internet para combinar uma manifestação na Paulista. Então, era muito mais difícil você combinar. Hoje é mais fácil. Tá? Porque eu tenho uma condição material diferente, certo? E olha que interessante. Para Durkheim, a unidade de análise é o que a gente vai chamar de fato social. Tá? Então, o fato social é algo da sociedade. Para Weber, a unidade de análise é a ação social racional ou não, né, do indivíduo. E para Marx, a unidade de análise da sociedade é a classe social. O que é a unidade de análise? É a ideia mais importante para a gente estudar sociologia. Então, Durkheim, fato social, Weber, ação social, Marx, classe social, certo? Beleza. Então, classe social é a unidade de análise sociológica que permite pensar a relação entre indivíduo e sociedade, como eles se relacionam, tá? E como um exerce influência no outro. Eu já estou falando faz tempo. Dessa maneira, então, eu não consigo pensar a sociedade sem compreendê-la como resultado de um processo histórico ao longo de vários anos e séculos, tá? E isso é uma ideia que eu preciso que vocês guardem. Porque assim, eu não posso pensar a sociedade brasileira, eu não consigo pensar certinho a sociedade brasileira se eu não levar em consideração o desenvolvimento histórico dela. Tá? Eu não consigo pensar, por exemplo, a eleição e a ascensão do Bolsonaro sem pensar toda a história do Brasil. Eu não consigo, porque eu preciso fazer essa análise histórica. Eu não consigo também pensar a condição do sujeito negro no Brasil se eu não levar em consideração o desenvolvimento histórico do negro no Brasil. Tá? Eu não posso simplesmente falar que o negro ele é pobre porque ele é vagabundo, porque eu não estou levando em conta as condições materiais, as condições históricas dele. Eu tenho que entender que esse negro ele sempre foi excluído e marginalizado desde a época do Brasil colônia. Tá? Então, eu só consigo pensar a sociedade de acordo com Marx se eu levar em consideração o desenvolvimento histórico. Tá? Não é difícil, presta atenção nisso, leia o livro, reveja essa aula. Tá? E por último, né, de acordo com Marx, os seres humanos produzem a própria vida através das relações de produção. Quais relações? Através das relações entre ricos e pobres. Você, estudante hoje, no mínimo, está estudando para quê? Para ter um emprego. Tá? Se você vai sair do ensino médio direto e vai ter um emprego, se você vai sair do ensino médio e vai fazer uma faculdade antes, essas escolhas elas são baseadas nas relações de produção. Como você não é rico, provavelmente você não é rico, você não está contando com o fato de que depois de sair do ensino médio eu vou herdar a empresa do meu pai. Não.
Tá? Você está falando, depois que eu sair do ensino médio, ou eu vou trabalhar, ou eu vou estudar na faculdade para ter um bom trabalho. Então, a nossa vida, o jeito que a gente está produzindo a nossa própria vida, ela é marcada pela relação de produção que nós temos. Como a maioria de nós somos pobres, então a gente está estudando no ensino médio para poder trabalhar depois. Tá? Olha só como é limitada a nossa escolha de futuro. É limitada a quê? Eu tenho que trabalhar, eu não tenho outra opção. Eu não tenho a opção de viver viajando e gastando dinheiro. Não, certo? Então, fazemos a nossa própria vida através da nossa relação de produção. Como somos pobres, vamos sair para trabalhar, tá? E ainda de acordo com Marx, as leis que existem na nossa sociedade, elas servem para garantir o controle e a continuidade, faltou o I aqui, né? Dessas relações de produção estabelecidas num determinado momento histórico lá atrás. Tá? Então, como assim? As leis servem para quê? Para manter o trabalhador trabalhando. Tá? E isso é uma coisa que eu vou falar depois, explicar melhor para vocês depois. Por enquanto, creiam que é isso que eu estou dizendo que Marx estava dizendo. Tá? Essa é a visão do Marx. As leis servem para garantir a dominação dos ricos nos pobres. Dessa maneira, na sociedade de hoje em dia, a propriedade privada ela é defendida pela legislação, pelas leis, como um direito inviolável, um direito extremamente importante. Então, a gente vai ver na Declaração Universal dos Direitos Humanos que está lá, todo mundo tem direito à moradia. A gente vai ver na Constituição Federal, todo mundo tem direito à propriedade privada. Só que olha só como é diferente. Uma coisa é falar moradia, um lugar para eu morar. Direito à propriedade privada é diferente. Eu posso ter a propriedade privada daquela empresa. Eu posso ter a propriedade privada dos funcionários da minha empresa, certo? Então, é isso que Marx vai querer dizer. Todas as tensões, elas são dadas pelas diferenças entre classes sociais, os ricos e os pobres, porque os ricos exploram os pobres. Os pobres querem melhores salários, os ricos não querem dar porque eles querem maiores lucros. Isso vai gerar conflito, certo? Não é difícil isso daí. Então, assim, eu quero que vocês estudem isso. A gente fez uma aula bem mais leve hoje, até para finalizar mesmo o conteúdo do bimestre. Vamos fazer exercícios depois. Vou fechar a nota de vocês. Aqueles que ficarem com nota vermelha, vai fazer exercício de recuperação, tá? E até dia 28 eu fecho as notas. Depois, começando agosto, dia 1º de agosto, a gente já começa o terceiro bimestre. E aí no terceiro bimestre são outros assuntos, a gente vai ver socialização e o caramba 4 e vai ser bem interessante, certo? Por favor, estudem, vejam as aulas, porque o próximo exercício é prova, tá? Então, fiquem desse jeito e beijo para vocês. Tchau!